Essa noite a gente vai falar sobre oração. Oração. Glória a Deus. Primeira Reis, capítulo 18, do 42 até o 45, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala nessa noite. Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a janela. Olha para a janela. Não, olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: tornar lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que aqui uma pequena nuvem, como do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, aos céus se enxergaram com nuvens e vento, e vejo uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jeriel. Amém? Confirmou, pastor Eli? Porque a Bíblia são, às vezes, 2 traduções, né? Eu não estou enxergando bem, mas deu para ler um pouco. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o que é a oração, né? Essa oração aqui do profeta, ela foi uma oração eficaz, né? Uma oração eficaz é uma oração que tem muita força, e essa eficiência é uma oração de poder com operação. A gente vê que ele não desistiu, né? Ele não desistiu. Então, o que o Senhor nos ensina nessa noite, que às vezes nós, como ministros de Deus, ministros da palavra, né? Ministros do Senhor, muitas vezes, a maioria das vezes a gente ora 1 ou 2 vezes e já desiste. A maioria, né? Então, aqui nós vemos que o profeta, ele não desistiu. Até então que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas aquela nuvem, ela surtiu um efeito, né? Então, são muitas vezes, Deus, ele quer que nós perseveremos na oração. Principalmente nós, que ministramos a palavra, oramos por pessoas. Deus, muitas vezes, exige muito de nós. Muito. A qual diz: a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então aqui a gente vê que o profeta, ele orou uma oração eficaz, uma oração que teve força, que teve poder, que teve ação, né? Aí, a palavra do Senhor nos fala nessa noite sobre a oração. O que é a oração? A oração é uma comunicação entre nós e Deus. Além de palavras, a oração é uma atividade descrita
não obteve o resultado. E o Senhor fala na palavra dele que bater e bater e a porta se abre. Pedir e dar-se gozar. Então, às vezes não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira. Então nós, servos de Deus, eu não falo que nós somos crentes não, nós somos servos de Deus. O Senhor nos chamou para servir Ele. E servir a Deus é servir pessoas. Servir a Deus é ajudar pessoas. É muito difícil, é muito complicado quando nós temos um chamado e dizemos assim, eu sirvo ao Senhor. É servir pessoas. E servir pessoas é muito complicado. Nós temos que ter uma vida de oração. Oração constante. Está lavando louça, está orando, está limpando a casa, está orando. Quando a Bíblia fala, orar sem cessar. É acordar orando, trabalhando orando, varrendo casa orando, lavando o banheiro orando, lavando roupa orando, o tempo todo eu estou orando, orar sem cessar. Não importa o ambiente, eu tenho que estar ali, orando em mente. Orar sem cessar, porque os ataques são grandes contra a nossa vida. Então, a oração é uma atividade. E aqui fala que nós temos que invocar o nome do Senhor. Buscai o Senhor. Aproximar-se do trono da graça com confiança. Chegar perto de Deus. Quando nós oramos, nós chegamos mais perto dele. E ainda tem um detalhe que é muito importante na vida de um servo de Deus. Que a oração na madrugada é a melhor oração que tem. Como o pastor falou aqui domingo, né? Eu guardei. Para a gente se tornar um pregador, a gente tem que pagar preço. E muitas vezes a pessoa pensa que é fácil ser um pregador da palavra. Eu estou aqui na casa do meu genro tem 20 anos. Ele está novo convertido. Ele falou assim para mim, minha sogra, como é que eu me torno um pregador? Eu falei, faz jejum e consagração. Ele falou, é difícil jejuar, ele come com a minha filha. Eu falei, quer ser um pregador? Jejum e consagra que o Espírito Santo vai te ensinar. Melhor ensino que tem do Espírito Santo, mas ele só nos ensina quando nós descemos na madrugada, quando nós descemos em oração, consagramos a nossa vida. Então o Senhor vai falar com nós essa noite para nós perseverar na oração. E principalmente na madrugada. Motivos para a oração. A Bíblia apresenta motivos claros para o povo de Deus. Antes de tudo, Deus ordena que o crente ore. O mandamento para orarmos vem através do salmista, dos profetas, dos apóstolos. Comunhão conosco mediante a oração. Mantemos o nosso relacionamento com Ele. Se não tivermos uma vida de oração, não vamos ter um relacionamento com Deus. Não temos. Quem fala tem intimidade com Deus, mas não ora, é mentiroso. Porque nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus. Não é só aqui na igreja que eu tenho que orar. É dentro da minha casa, é dentro do meu quarto, é o tempo todo. Oração. Principalmente dentro da nossa casa e dentro do nosso quarto. Nós temos que ter esse momento de oração. Não é só na igreja, né? Tem pessoas que oram na igreja, não oram na sua casa. Eu brigo muito com minhas filhas, porque eu falo, vocês têm que orar na sua casa, fazer clamor na sua casa, orar no seu quarto. Eu falo para minhas filhas, porque eu criei eles assim. Pastor, eu sou analfabeta, eu nunca estudei na minha vida. Eu nunca estudei. Eu fui criada no Paraná, católico, no café, sou paranaense, eu me criei no sul. E eu tive uma vida no mundo, muito triste a minha vida no mundo. Fui criada sem pai e sem mãe, rodando para um lado e para o outro. E eu cheguei em um momento na minha vida que virei alcoólatra. Eu bebia cachaça de noite e dormia na rua. E eu fui chegada ao internamento, com transtorno mental. Vocês já ouviram falar na Costa Boa, do Sobral? Foi meu líder. Ele me acolheu na rua. Eu estava com transtorno mental. Me levou para o centro. Chegou lá, todo mundo falou assim, o senhor está doido? Essa mulher não tem jeito. Eu cheguei com transtorno mental. Com laudo e tudo. Ele olhou para mim e deu um sorriso, que ele era doido, né? Ele era doido, porque ele homem era louco. Porque para fazer o que ele fazia tinha que ser doido. Sabe? Ele disse, ela tem jeito. Todo mundo riu
acreditava em Deus. E aí ele falou, deixa ela, não mexe com ela. Os pastores nem oravam comigo, porque eles falavam que eu tinha legião de demônio. Já vou voltar para a palavra, só estou falando um pouco do meu testemunho. Quando a gente, Deus chama nós para um chamado, não tem impedimento, só se eu não quisesse. E ali naquele centro, os pastores não oravam em mim. Tinham medo de eu orar em mim. Eu vivia nos cantos, nos escuros, não entrava em culto. Aí, eu sobrava, manda ele embora. Ele falava, não. E um dia, chegou uma pastora do Paraná, da minha terra para lá de Londrina. Eu nunca esqueci a Cristina, a pastora Cristina. E Deus falou para ela jejuar para a minha vida e orar por mim para pagar preço. Eu estava no escuro lá escondida, que eu era igual um bicho. Ela orou e falou, você aí vem aqui em nome de Jesus. Eu comecei a sorrir, deu um ataque de riso. Eu falei, eu não acredito em Deus. Quando eu me vi, eu estava de joelho dobrado, ela orando em mim. Ela passou 10 dias jejuando pela minha vida. Pagou o preço pela minha libertação. Depois disso, ela voltou para o Paraná e Deus começou a me visitar e falar comigo. E mostrar que Ele existia. E aí começou a perseguição, os ataques, lá dentro, entre eles. Para mim, e Deus comigo. E ninguém queria cuidar de mim, porque eu era louco, eu era doido, eu achava graça de tudo. E aí começou uma trajetória na minha vida, sabe? E eu era muito incrédulo. Aí as pessoas falavam, Deus está falando com você na palavra, eu morri de sorrir. E aí eu me rendi, aceitei Jesus, dei o centro de recuperação, não está bom. E lá eu comecei a subir um monte. Eu nunca estudei. Mas nesse monte, o Espírito Santo começava a me dar a revelação da Bíblia. Eu desci o monte sorrindo sozinha. A pessoa falou, meu Deus, ela está louca. Todo mundo pensou que eu estava louca. Não era, porque eu sentia tanta alegria de ver o Espírito Santo me ensinando a Bíblia, que eu descia sorrindo, subia sorrindo. De tanta alegria, sabe? E aí Deus foi me curando dos transtornos mentais que eu tinha de coisa de álcool. E Deus foi me curando, me limpando. Eu comecei a frequentar os cultos, ouvia a palavra foi me libertando. Cada culto que eu ia para, foi me libertando. Então subia. Ele me abraçava. Ele falava, tá aí, disseram que não tinha jeito. Olha aí, falaram que não tinha jeito. E eu tinha ele como um pai. Eu tinha 5 filhos pequenos, lá em Iapoque, perdi pelo conselho. Em 11 meses lá, o conselho entregou meus 5 filhos lá dentro. O pessoal falou assim, sua é doida, assim, vai ficar aqui os filhos dela, abriu uma exceção. Criei meus filhos lá dentro. 5 filhos eu criei lá dentro. Aí foi que eu me casei com o pastor, ganhei uma casa com tudo dentro e criei meus filhos lá dentro. Depois fui consagrada, fui à Assembleia de Deus, mas eu sofri. Era perseguição por todos os lados. Os pastores iam lá me perseguir porque eu não tinha estudo. Nunca vi. E aí, pastora, não existe pastora, porque o pastor é da igreja praticamente só. Esse pastor que eu casei devia ter me recaído no alto. Eu assumia, o pastor eu era DJ, eu limpava a igreja dos meus filhos, eu aprendi a dar estudo da Bíblia, eu fui aprendendo tudo, pastor. E foram 2 anos assim, a igreja vazia. E aí eu tive um treinamento, pastor. Eu ganhei muitas aulas para Jesus de faccionado, de bandido, assassino. Gente louca. Deus me colocava só louco na minha casa, na minha vida, para me cuidar. Aí eu me lembrava de onde ele tinha me tirado. Então, o que prevaleceu na minha vida lá foi oração. Oração, pastor. Eu acordava 3 horas e eu chorava. Meus filhos acordavam. Pastor, na luta subia do monte, levava 5 filhos, eles fugiam para o mato. E aquela luta, eu falava, vou ficar doido, meu Deus. Eu tinha que me libertar e mudar os 5 filhos. E fazer a obra. O pastor viajava e deixava o altar para mim cuidar com meus 5 filhos. Eu colocava os 5 filhos aqui e dirigia o culto. Eu falava para minha filha hoje, tem 19 anos, eu cansei de pregar dando peito para minha filha. Eu cansei de fazer culto com a minha filha no colo, essa que tem 19 anos que mora aqui. Eu com a barriga desse tamanho, grávida dela, uns 9 meses, pregando e orando em cima do altar. E cuidando de mulher doida, ele chegava. Orava em mulher com cesta de demônio com gilete na boca. Pastora, foi um treinamento forte que eu passei ali, mas valeu a pena. Logo após a pandemia, quando o Sobral estava com câncer, faleceu. E o filho dele assumiu.
E eu fiquei no lugar do Tom Sobral, pastorei no estado todinho sozinha na pandemia, porque eu me divorciei. Não aguentei. Fiquei sozinha, pastoreando. Fui muito perseguida, tentaram até matar meus filhos também. Gente doida. E eu tive um treinamento, mas o que prevaleceu na minha vida foi oração, jejum e consagração. E muitas pessoas iam lá e falavam, meu Deus, essa mulher não tem estudo. Mas sabe o que prevalecia? A minha dedicação, jejum, consagração e oração. Eu orava o tempo todo. Acordava 3 horas para descer em oração, meio-dia orando. E teve pessoas que falavam assim, não acredito que você não tem estudo. A gente tem que pagar o preço. Como diz aqui a palavra, né? Pagar o preço. Então vamos ler uma referência aqui que fala. Provérbio 8:17. Vamos abrir lá. Livro de Provérbio, capítulo 8, versículo 17. Gostaria que a pastora lesse. Só para a gente entender que a oração da madrugada é muito importante na nossa vida. Provérbio 8:17. Glória a Deus. Pode ler, pastor. Almas que me amam, e quem me procura, me encontra. Almas que me amam, me procura, me encontra. Pode ler mais, que vai falar da madrugada. 18. Essa está se dizendo. É o 8:17 até o 18. Comigo estão a riqueza e honra, prosperidade e justiça duradoura. Não está falando da madrugada aí? A tradução está assim. Porque na minha tá. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada. É só para confirmar. Eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem e acharão. Aqui está na madrugada, na minha tradução, por isso que eu falo que muda. Então, essa passagem no livro de Provérbio confirma que é muito importante nós orarmos na madrugada. Que poucas pessoas hoje eu converso do meu tempo que não oram mais na madrugada. Não oram mais de madrugada. E eu fui treinada na madrugada até hoje, pastora. Todas 5 horas eu estou acordada. Todas 5 horas, são anos e anos. Algo me acorda, 5 horas da manhã eu já vou para o joelho e já estou orando. A gente acostuma, né, pastora? A gente tem uma vida assim. E aonde a gente chega, as pessoas ficam incomodadas com a gente, né? As pessoas não têm mais esse estilo. E a gente tem que viver uma vida de oração. Então, Salmo 63, o pastor pode ler? E o versículo 1. Salmo 63, o versículo 1. Só para confirmar. Salmo 63, versículo 1. O Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, de alma te sede de ti. Amém. De alma te desejo. Glória a Deus. Então, o salmista declara orar na madrugada. Né? Orar na madrugada. Aqui, Jeremias 44, 4 fala. Pode abrir, Jeremias 44 fala que até os profetas Deus enviava na madrugada para entregar recado. Deus tem mistério com a madrugada. Jeremias 44, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jeremias 44, 4. Dia após dia, eu lhes enviei os meus servos, os profetas. Eles disseram, não façam esta abominação detestável. Na minha está assim, outra tradução. Que Deus enviava os seus servos, os profetas, desde a madrugada para falar com o povo. É diferente, né? Qual é o Senhor? E eu gosto de quando os meus servos, os profetas, madrugada, e virando a luz.
Madrugada. Deus tem um mistério com a madrugada, tá vendo? Então, desde aquela época, no Antigo Testamento, até os servos dos profetas, Deus mandava falar com o povo na madrugada. O Senhor. Então, aqui fala, eu creio que quando todos nós que oramos na madrugada, nós temos algo mais especial. Todos nós que oramos na madrugada, a nossa oração ela tem mais poder. Todos nós que oramos na madrugada, a nossa oração ela surte efeito. Não fica sem resposta, porque o próprio Jesus Cristo ele não orou na madrugada, sendo que Jesus era perfeito, não tinha pecado, Jesus não tinha nem necessidade de orar. Mas ele deixou para nós um grande exemplo. Ele orou na madrugada. Vamos confirmar. Marcos capítulo 1 e o versículo 35. Confirmando que Jesus orou na madrugada. Marcos capítulo 1, versículo 35. Louvado seja Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Achou, pastor? Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a levantar. E a febre deixou e ela começou a... Não, é Marcos capítulo 1, versículo 35. É, versículo 35. É. O pastor achou, pastor? Aqui está a madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou. Amém? Confirmou que o próprio Jesus orou na madrugada. O próprio Jesus orou na madrugada. Agora olhamos para a nossa vida, pecadores. Ele não tinha necessidade de orar na madrugada de Jesus, porque ele era perfeito, ele não tinha pecado. Mas o que ele deixou de exemplo para nós? Orar na madrugada. Então é muito importante nós orarmos na madrugada. Só que hoje em dia tem um povo que quer pregar a palavra, que quer estar no altar, mas não busca Deus mais na madrugada, não busca. Então é muito importante. Nessa noite o Senhor vem dar uma sacudida, que eu sei que a pastora ora, o pastor eu sei disso. Eu também oro na madrugada, mas o Senhor vem reconfirmar que nós temos que perseverar, continuar essa busca na madrugada e não desistirmos jamais. Mas fulano não ora mais na madrugada, não importa. O que importa é nós. É nós. Né? É nós. Então o Senhor Jesus, ele orou na madrugada. Né? Porque é o exemplo que ele deixou. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A oração é o elo de ligação que carecemos para recebermos as bênçãos de Deus e o seu poder. É o cumprimento das suas promessas numerosas. Passagens bíblicas ilustram esse princípio. Jesus, por exemplo, prometeu aos seus seguidores que receberiam o Espírito Santo se perseverasse em pedir, em buscar, em bater, e a porta do Pai Celestial iria se abrir. Esse bater de porta é a insistência na oração. Bater, bater e a porta se abre. Tipo, não abriu, vou continuar batendo. Mas esse bater de porta significa a nossa oração, a nossa insistência, a nossa perseverança, não desistir. Eu vou orar de joelho, eu vou orar com a cara no pó. Eu vou mudar a minha estratégia de orar. Né, pastora? Temos que mudar a estratégia para nós estar orando. Não se acomodar com aquela oração. Eu não vou me acomodar com essa oração, eu vou mudar. Eu vou mudar. Porque a gente vê na Bíblia
que aquelas pessoas que não eram chamadas por Deus, olha o que elas fizeram. A mulher Síria Fenícia. Jesus deu uma resposta dura para ela. Ela cruzou os braços? Não. Ela fez o quê? Insistiu. Jesus repreendeu aquela mulher para testar aquela mulher. E ela era de outra nação, inimiga do povo de Deus. Mas o que ela fez agradou a Jesus. Ela insistiu. Falou para Jesus que até a migalha que caía da mesa, os cachorrinhos se alimentavam. Jesus admirou a fé daquela mulher. Então nós temos que perseverar, nunca desistir jamais do que nós buscamos. Como acabei de ler agora um aqui. Pedir, dá-se-vos-á. Pedir em oração, bater, insistir. Mas não aconteceu. Como o profeta orou 7 vezes. 7 vezes. Então a Bíblia toda nos ensina em perseverar. Perseverança. Todos que perseveraram tiveram vitória. Né? Todos que perseveraram tiveram vitória. E aquele oficial romano chegou até Jesus, né? Com aquela fé tremenda. Que Jesus mandasse uma palavra para curar o empregado dele. Né? E Jesus ficou admirado. Manda só uma palavra. Jesus olhou, ficou admirado. E Jesus se admirou da fé daquele homem. Então a nossa fé ela tem que ter o quê? A nossa fé tem que ter obras. Eu tenho fé, mas eu vou orar. Eu tenho fé, mas eu vou buscar. Eu tenho fé, mas eu vou descer na madrugada. Eu tenho fé, mas eu vou orar meio-dia. Eu tenho fé, mas eu vou orar meia-noite. Eu vou mudar, eu vou ter estratégia. Eu não consegui dessa vez, mas eu vou orar meia-noite. Eu vou orar 3 horas. E 1 hora a porta vai se abrir. Porque a palavra de Deus, ela me ensina que tenho que bater para a porta se abrir. Eu tenho que pedir, até conseguir. A Bíblia não vai nos ensinar que quando eu perseverar, eu vou perder. A Bíblia não vai me ensinar que quando eu bater, a porta vai continuar fechada. A Bíblia me ensina diferente, que toda vez que eu bater, a porta vai se abrir. Que toda vez que eu pedir, eu vou conseguir. Então, se eu busco verdadeiramente um Deus que dá vitória, um Deus que deixou os mandamentos dele, um Deus que deixou essas palavras para nos incentivar, eu tenho que seguir tudo isso, até eu conseguir. Como eu dei meu testemunho aqui, cheguei no centro de recuperação com transtorno mental de algo. E ali eu não desisti, mas não por minha vontade. Porque alguém lutou por mim, alguém jejuou por mim, e ali valeu a pena. A fé de alguém me ajudou, me fortaleceu. Até então eu comecei a acreditar no poder de Deus, eu comecei a acreditar na palavra dele, porque a palavra dele é viva, ela é poderosa, ela bate, ela corta, ela cura, ela liberta. Porque eu cheguei ali louca com transtorno mental, mas chegou um momento que eu senti o Senhor me tocando, me libertando daquele vício maldito. E chegou o momento que eu comecei a dar testemunho da palavra. Testemunhar a palavra. Porque eu também não desisti. Era luta incessante contra a minha vida. Pastores de teologia me perseguindo. Mas eu não desistia. Eu orava meio-dia, eu orava meia-noite, eu orava 3 horas. Senhor, eu vou para a tua palavra. A tua palavra me ensina que eu não tenho que desistir. E eu não vou desistir. O Senhor me trouxe aqui. Daqui eu não vou sair derrotada. Daqui eu não vou sair destruída. E quando eu menos esperava, a vitória chegava. Colocava meus filhos de joelho, todo mundo de joelho, vamos orar junto. Mamãe ficou doida, chorava, mamãe ficou doida. E nós orávamos. Geladeira vazia, pastora. Não tinha nada no celeiro. Colocava todo mundo para cantar, vamos louvar. Louvava que eles dormiam, ficavam tristes, com a barriga vazia. Passando 2, 3 dias, Deus enchia a nossa geladeira. A bênção chegava na porta da nossa casa, porque nós somos servos de Deus. Quando nós clamamos, quando nós oramos, a bênção vai à porta da nossa
falei, viu? Vamos orar de novo. De novo. Vamos orar, vamos clamar. Geladeira vazia, Deus ia enchendo. E eu orando, vamos continuar orando, vamos continuar perseverando. Isso foram anos e anos, pastor. E eles falavam verdadeiramente, mãe, a oração ela tem poder. Sabe? Porque nunca devemos desistir. A Bíblia não ensina nós a desistir. E a Bíblia nos ensina que toda vez que nós perseveramos, a vitória tem que vir. A vitória vem através da nossa perseverança, da nossa fé em Jesus. Em Jesus. Então, nessa noite, o Senhor vem reafirmar que nós temos que perseverar na oração na madrugada. Nós não podemos desistir de orar na madrugada. É muito importante nós orarmos na madrugada, porque o pastor e a pastora sabem que hoje tem pessoas que não oram mais na madrugada. Não oram mais de madrugada. E isso é muito importante na nossa vida. Quem está na frente de uma obra, quem cuida de uma igreja, quem cuida de pessoas, tem que orar na madrugada. É muito difícil, pastora. É difícil, né? Às vezes eu trabalho 3 horas da manhã. 3 horas de minha cobra, eu não quero dobrar o joelho, eu quero orar deitada. Aí eu não durmo mais. Enquanto eu não dobro o joelho e oro, eu não consigo dormir. É forte, pastor, o mistério é forte com a gente, né? Deus, Ele nos escolheu para nós ajudar pessoas. E para nós ajudar pessoas, nós temos que ter uma fé forte. Para nós ajudar pessoas, nós temos que passar algo para elas positivo. Temos que ser ousados, porque vem as lutas, vem as aflições para nos entristecer, para nos parar, para confundir. Mas quando nós temos uma vida de oração com Deus, dificilmente a gente para, a gente é derrotado, a gente é destruído, porque é diferente quem tem uma vida de oração, é diferente quem busca Deus verdadeiramente, é diferente, vê a diferença. É diferente. A gente pode passar por muitas aflições, como diz a palavra, mas de todas o Senhor nos livra. O justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor nos livra. Está no Salmo. Então, é isso que o Senhor tem nessa noite para nós. Que nós temos que perseverar na oração nas madrugadas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Agradeço por vocês dois terem dado essa oportunidade. Eu pastor, pegar o contato de vocês. Foi muito bom conhecer vocês. Eu creio que a gente ainda vai se encontrar mais. Tá? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém? Glória a Deus, amém? Vamos estar orando nas irmãs da nossa família, familiares parentela, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos, amém? Aleluia. Jesus foi o maior exemplo. Ali no monte, quando ele ia, ali ele levava alguns que, e mesmo sabendo que o sono ia pegar eles, estava com sono pesado, ali no Monte das Oliveiras, ele ia. Aleluia, porque o propósito, ele tem um propósito, quando nós temos convicção do nosso propósito, com certeza, aleluia, ele que nos capacita, ele que capacita, viu? Nem todos são profetas, nem todos são intercessores, é desse jeito, como a pastora Elisângela falou. Quem é profeta, quem é intercessor, é diferente, anda na contramão, é marcado. Tem de fé, vamos orar nessa noite. Você pediu a oração, então põe em prática. Vou lançar a Deus. Levar a sua ideia. É assim que Deus faz, é assim que Ele quer. Aleluia. Nós não só, aleluia, com certeza, aleluia, falar, mas agir pelo tempo. A palavra dizer nós praticarmos. Se você é somente ouvinte, praticante. Aquilo que você ouviu, põe em prática. Põe em prática, põe em prática. Sei que Deus falou com alguém essa noite. Sei que Deus falou comigo, com os amigos, com o pastor.
Também falou com o pastor Elisandro, porque ele quer mais de nós, aleluia. Ele quer mais de nós, ele sabe essa estrutura, ele não vai com certeza, não dá nem aprovação para aqueles que não vão suportar. Seja adorado a Deus, Senhor. Essa noite, a intercessão, aleluia, Deus, impedimento, essa mundo espiritual, porque ele sabe, aleluia, que é oração, aleluia, com certeza, não é? Não é? Aleluia, com certeza não é fácil. Jesus vira. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, profetiza essa noite. Aleluia, profetiza nessa noite. Vai, Senhor. Teu pastor, Pai. Aleluia, a minha missão. A ser frente, Pai. Aleluia, mostrou, Senhor, a tua visão. Meu Deus, em sonho, em visão. És poderoso, Pai. Sei que é grande chamada de Deus da tua visão. Desde que eu tenho por aqui, Senhor, tem batalha, porque Senhor, todo intercessor, todo que tem chamado dele na cobertura. Meu Deus, não sei qual é a cobertura dela, Pai. Não sei qual é a cobertura, Senhor, tem intercedido, Pai, para a vida dela. Meu Deus, sei que o Senhor é o intercessor. Intercede por ele despremido. Senhor, intercede conosco. Eu creio, Deus poderoso, Senhor. E quer usar a palavra poderosa na terra mais embaixo. Deus, esse testemunho não chegar, Senhor. Meu Deus, aleluia. E a pessoa que vai ouvir, Senhor, que está passando uma situação igual ou pior. Meu Deus, vai usando esse testemunho, Senhor. Vai quebrando cadeias, vai quebrando cadeias. Eu creio que alguém ouviu, Senhor, aleluia. Está também, Senhor, na situação. Deus Todo-Poderoso, Criador, nem sabe, Pai, que a pessoa, meu Pai, está ouvindo essa noite. Pessoas que estão precisando, Pai, que a cadeia seja quebrada, que as fortalezas sejam, meu Pai, rompidas dessa pessoa. Há uma fortaleza dentro da pessoa, aleluia, a qual ser destruída, aleluia, pelas armas espiritual, aleluia. É quando acontece com uma permissão da pessoa que ela permitiu, como ela buscou, aleluia, como ela se entregou. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor falou nessa noite com alguém que está passando uma luta de trabalho, uma luta guerreira, Pai, entre a carne e o espírito. Eu estou operando nessa noite, vai quebrando cadeias, vai quebrando, vai rompendo fortaleza, em nome de Jesus, essa mentalidade, essa relação enganoso, em nome de Jesus, operando nessa noite, nessa área, meu Pai, que eu obedisse, nessa área da prostituição, nessa área, meu Pai, aleluia, meu Deus, eu digo, Senhor, aleluia, meu Pai, operando nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, que a visão, pastor, meu Pai, aleluia, repreendeu para a tua glória, vai queimando, Pai, vai queimando mais e mais nessa noite, vai operando para a tua glória, Senhor, vai usando Deus, vai usando, vai tirando mais impedimento, Pai. Deus Todo-Poderoso, esse é o primeiro passo, a oração, Pai. O primeiro passo, Pai, é te aceitar. O primeiro passo, Pai, aleluia, é renunciar. É, meu Pai, aleluia. Meu Deus, obedecer a tua palavra. A tua palavra dizendo, Deus, que aquele, Pai, que ama a tua palavra. Aleluia. Aquele, meu Deus, que ama, aquele que obedece a tua palavra, Senhor. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, bem-aventurado que guarda, bem-aventurado que obedece. Deus poderoso, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha, Pai, ele voltava a oração porque ele te obedecia. Ele era um homem temente ao Senhor, ele era um homem, Senhor, aleluia, que tinha o mesmo prazer, o mesmo desejo, os mesmos sentimentos, mas ele não dava lugar para o sentimento e para o desejo, ele dava lugar para o Senhor, Pai. Ele tinha, Pai, o mesmo
orava, era o meu Deus que te buscava, que obedecia, Pai, a tua ordenança, Pai. Então aquele que diz, Senhor, entrará o reino do céu, entrará no céu. Somente aquele que faz a tua vontade, Pai. Meu Deus, eu amo o Senhor, minha vida, Pai. É minha família, família parentela. Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece, o Deus que me conhece, o Deus que conhece, Pai, o altar. Conhece o altar, Pai, da pastora. Conhece o altar do pastor. Conhece o altar do Zenildo, Pai. Nós temos, Pai, mais e mais, Senhor, com o teu poder, Senhor. Queremos mais acessibilidade. Queremos mais, Pai, discernimento. Queremos mais entendimento. Queremos mais aprender com o Senhor, que é nosso vídeo de coração. Queremos mais, Senhor, Pai. Creio, meu Deus, aleluia, a palavra dizendo, Senhor, até 24, Pai. Você multiplicar a iniquidade, o amor de muitas esperarás. Meu Pai, nem sempre é culpa do intercessor, nem sempre é culpa, Pai, do evangelista, nem sempre é culpa, Deus, daquele que não quer dar a tua casa, Pai. Não quer, meu Pai, aleluia. Deus Todo-Poderoso, permanecer na luz, permanecer na vereda, na tua justiça, Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador, nem sempre, Pai, é culpa. Eu quero que está pagando um preço. Há uma fresa terrível, há uma cegueira terrível. Deus esse cego no Senhor entendimento incrédulo. Incrédulo é aquele que não quer crer. A pessoa tem esse entendimento, tem esse discernimento, tem essa experiência, nem todos têm. Temos que perceber, desejar, profetizar sobre o vale sossego. Profetiza nessa noite sobre o vale sossego. Profetiza, profetiza, profetiza a vida, profetiza a libertação, profetiza, aleluia, desejo, profetiza, aleluia, cura, profetiza a vida, profetiza a libertação, profetiza, Senhor, se vai nesse seco, é que tenha vida, profetiza nessa noite, profetiza meu Espírito, profetiza nessa noite, profetiza no teu vale, profetiza na tua solidão, profetiza na tua mente, profetiza no teu coração, profetiza na tua vida, profetiza nessa noite, profetiza na tua saúde, profetiza na tua vida financeira, profetiza nessa noite, profetiza sobre a tua filha, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre os irmãos, profetiza sobre a tua família, mulher parentela, profetiza, aleluia, que o Senhor sopre dos quatro ventos, sopra Espírito sobre a minha família, mulher parentela, sopra Espírito de Deus, sopra Espírito, sopra sobre esse vale, para que tenham vida com abundância, transformou espiritualmente, traga a tua vida, Espírito da verdade, gera vida nessa noite, gera fé, gera esperança, volte prisioneiro da esperança do Senhor, volte prisioneiro da esperança, volte que o Senhor quer te dar em dobro, volte, Ele quer restaurar, restituir, Ele quer restaurar, restituir a tua esperança, a tua fé, aleluia, amor, Deus é amor, Ele quer trazer um avivamento tremendo, um avivamento genuíno, Ele quer trazer um avivamento genuíno para a igreja, Ele quer trazer um avivamento genuíno, aleluia, avivamento genuíno, é esse, é vida, e vida com abundância, Ele quer trazer um novo tempo, vida com abundância, vida com abundância, o plano de Deus na vida do pecador, aleluia, profetizo, Pai, sobre a minha casa, sobre a minha família, na minha parentela, mais e mais a tua vontade, que a tua vontade venha permanecer, que a tua presença venha permanecer, que a tua luz venha permanecer, em nome de Jesus, Pai, vai queimando, Pai, eu estou toda a casa dividida, todo meu Pai está dividido, todo o reino, toda a casa, vai queimando, vai destruindo, vai destronando, Pai, todo qualquer, meu Pai, empecilho, toda qualquer alma do inimigo, vai queimando nessa noite, Deus, vai queimando, Pai, toda a
minha feitiçaria, tanto trabalho feito, tanto trabalho, meu Pai, na Mata Virgem, no cemitério brasileira, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Pai, glorificar o nome, Senhor, de uma pessoa, Pai, presa no mundo espiritual, Pai, no contigo, Senhor, meu Deus, aleluia, vai queimando nessa noite, vai queimando nessa noite, vai queimando no teu fogo consumidor, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando todo estado de depressão, Pai, Deus que estão presos, Pai, uma depressão, tristeza profunda, em nome de Jesus, o Pai da sombra da morte, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai passando por aqui, Pai, vai passando, vai passando, vai passando por esse bairro, vai passando, Pai, para a direita, esquerda, frente e trás, vai passando com o teu poder, vai curando, vai levantando, vai erguendo, meu Deus, vai quebrando cadeia nessa noite de incredulidade, toda incredulidade cai por terra, toda cegueira por terra nessa noite. Profetiza nessa noite, profetiza nessa noite, profetiza, declara, intercede, clama pelo nome de Jesus, clama pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, bate retirada, seja queimado, destronado, Pai, se manifestou, o Filho de Deus para desprezar o diabo, seja queimado nessa noite, todo o trabalho, toda a feitiçaria, todo o motivo, toda a macumbaria, não há nem encantamento, não há nem encantamento contra o povo de Deus, não há de prevalecer, a palavra dizendo, aleluia, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, já deu autoridade para o sacerdote, já deu autoridade para pisar na cabeça de serpente, escorpião, profetiza nessa noite, profetiza que a porta que ele abre, ninguém pode fechar, a porta que ele fecha, ninguém abre, ele é a chave de Davi, ele é a chave de Davi, ele é a porta, ele é a porta, ele é a porta, quem entrar pela porta, entrará e achará vantagem, agora nessa noite, Pai, profetizando nessa noite, Pai, profetizando nessa madrugada, Senhor, o teu poder, Senhor, meu Deus, operando, se manifestando, Pai, na nossa família, como nessa aquela, na vida do Maurício Marcelo Júnior, Maurício, Pai, Santa Catarina, vai sentir tua presença, Pai, vai sentir a tua presença mais grave, vai sentir teu, vai sentir, Pai, vai ser, Pai, ministro da tua palavra, vai ser missionário, vai ser, Pai, aleluia, eu Senhor, labareda de fogo, eu profetizo, Pai, vai ser mensageiro, vai ser, Pai, meu porta-voz, vai ser, Pai, meu creio, Senhor, aleluia, profeta, Pai, profetizo que o teu pecado superabundou a graça de Deus, vai ter que superabundar a tua graça, porque o Senhor é fiel, o Senhor promete, cumpre, Pai, se eu prometer, Pai, ter uma chamada na vida do Maurício, Pai, na vida do Júlio, do Marcelo, da Marcele, eu creio, Pai, na vida do Zenilton, de Deus, eu creio no Zenilton, Pai, vai operando na cabeça da planta dos pés, que não vier assim bom nesse lugar, que não vier assim bom, Deus falou contigo nessa noite, falou sobre, aleluia, a tua visão, falou sobre a fragilidade, falou sobre o teu altar nessa noite, falou que ele te tirou, aleluia, do pé das terras, que muitos também, aleluia, se julgaram da maneira que julgaram a pastora. Ei, Deus usou a boca da pastora nessa noite, é confirmada a chamada, porque ele é um Deus que não mente, ele é um Deus que não pode mentir, ele é um Deus que cumpre, ele vai cumprir, aleluia, o que te prometeu. Vai profetizando essa noite, vai profetizando sobre o ministério, vai profetizando, aleluia. Eu creio que o Senhor dizendo sua palavra, para nós não nos alegrarmos, aleluia, pelos inimigos, aleluia, que se meter a nós, não, para nós nos alegrarmos pelo nosso nome, que está escrito no livro da vida, aleluia, o nosso nome, que ele vai estar, aleluia, pronunciando e chamando naquele grande dia. Ei, aleluia,
anunciando, Rebanaço, vinde bendito meu Pai, Ele é fiel, prevalece a presença dEle, a vontade dEle. Profetiza nessa noite. Profetiza nessa noite que vai prevalecer o que a Bíblia diz sobre a tua vida, sobre a tua família. Que vai acontecer assim cumprir o que a Bíblia diz. Aleluia. Aleluia. Promete para a nossa vida, para a nossa família. Creia no Senhor Jesus. Será salvo toda a tua casa. Creia no Senhor Jesus. Será salvo toda a tua casa. Profetiza nessa noite. Profetiza nessa noite. Vai prevalecer o que o Senhor, aleluia, diz. Se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia. Seja glorificado, exaltado, Pai, nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que confirma. Obrigado pela tua palavra, Pai. Meu Deus, aleluia. Que nos dá, Senhor, meu Pai, instrução. Que nos dá, meu Pai, direção, visão das imagens para a tua glória. Que confirma, que capacita, Pai. Que disciplina, Pai. És o Deus soberano, Pai. Que fala com o homem da terra. Que fala, Senhor, com o ser humano. Que fala com a raça humana, Pai. Tu és o justo juiz, Pai. Tu és fiel, Senhor. Enviou o advogado fiel, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Aleluia, para nos defender, para nos dar salvação. O nosso Salvador, o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Mas vai chegar o dia que Ele vem como juiz. Levará-se o interesse. Ele está dizendo nessa noite, aleluia. Levará-se o interesse. Aleluia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que vencerá até o fim será salvo. Aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Aquele que crê, aleluia, em invocar o nome de Jesus será salvo. Aquele que invocar o nome do Filho de gente, do Filho de Deus, tem a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aleluia. Tem aquele que confessa publicamente. Aleluia. Tem a vida. Tem, aleluia, o Salvador. Tem, aleluia, a salvação. Seja adorado, seja glorificado, Pai. Obrigado por esse culto abençoado, Deus. Que eu creio que você já repreendeu, Pai, principal e potestade. Já repreendeu toda flecha, toda peste, toda praga. Meu Deus, aleluia. Eu creio, Senhor, aleluia, todo dado formado maligno, toda ação satânica, todo novo seminário desse estudo perverso, Pai. Quero em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eu creio, Pai, todo espírito de destruição, morte e roubo. Meu Pai, já foi queimado, destornado, destruído para a tua glória. Vai entrando, Pai, aleluia. Vai entrando com providência. Vai enchendo mais nessa noite, Pai, com o teu poder, Senhor, com a tua glória. Eu creio que você tem uma, aleluia, uma função. A glória, meu Pai, o Senhor traz, aleluia, o Senhor renova. Que és o Deus que se manifestou para o deserto. Que és poderoso, Pai. Mesmo sabendo que aquele povo, Pai, meu Deus, esse é lá, Senhor, a liderança de Moisés. Conta, meu Pai, tua palavra, Senhor. Mesmo assim, o Senhor, meu Pai, agiu ali, Senhor. Porque tinha um profeta, meu Pai, que pagou um preço, que se colocou, Pai, à tua disposição, Pai. Meu Deus, aleluia. Que até pediu para o Senhor, Pai, escala o nome dele. Meu Deus, aleluia. Só um profeta, só um intercessor faz isso, Pai. Paga um preço pelo, aleluia, o povo, pela nação. Deus Todo-Poderoso, seja exaltado e glorificado. Meu Deus, aleluia. Eu creio que você está levantando, erguendo, Pai, mais e mais profetas, Pai. Mais e mais, Senhor, evangelista, meu Pai, sacerdote, levitas, Senhor, missionários, evangelistas, Pai. Meu Deus, aleluia, para fazer tua vontade, Pai. Vai levantando, Senhor, não deixa ser cortado, Senhor. Tua palavra diz que o machado já está pronto, já está posto, Pai. Meu Deus, aleluia, já está diante da raiz, Senhor. Toda árvore que não der fruto, Pai, o Senhor corta, Pai. E não só fogo para ser queimado, Deus. Meu Pai, aleluia. Vai dando providência, Pai. Vai, Senhor, levantando, Pai. Vai levantando a igreja que tem misericórdia nessa noite. Vai levantando, Pai. Vai atraindo, Deus, ovelhas de Israel. Você não deixa, Pai, me oferecer. Vai atraindo nessa noite, Deus. Vai enchendo, Pai, do teu conhecimento. Vai enchendo, Pai, do teu prazer para voltar a casa do Pai como filho próximo. Vai voltando, vai voltando. Diga nessa noite: volta, volta, filhos. Volta, filhos. Volta, filhos do Espírito
proteção divina, Senhor, tua cura divina. Vai passando pelos hospitais, vai passando pela condição da cura, o anjo da cura vai passando, vai tocando. Meu Pai, vai levantando do leito. Vai, meu Pai, aquele que está, meu Pai, vai na sombra da morte. Obedecer a tua vontade, Pai. Meu Deus, que ele venha invocar o teu nome, Pai. Venha fazer um concerto com o Senhor, se reconciliar com o Senhor. Renovar a aliança com o Senhor. Se Senhor quer usar na terra, Pai. Meu Deus, ele levanta, Pai. Levanta ele anda nessa noite. Levanta ele anda nessa noite, em nome de Jesus. E vai, assim como, aleluia, os apóstolos declararam que não tem prata, mas que tem nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levanta e anda nesse leito. Levanta e anda. Levanta e anda nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Tira a comida, Pai. O Senhor me tirou, Pai, do vazio da morte. Tira a comida. Transporte me das Senhor, me das trevas. Transporte nesta noite os que estão nas trevas, Senhor. Da nossa família, começa a tela. Da família, Pai. Da família que está clamando. Da família que está gemendo. Da família que está intercedendo. Da família que está pagando um preço. Da família que está, meu Pai, aleluia, intercedendo, profetizando, que está perseverando. A família de Cristo Jesus. Meu Deus, aleluia. Meu Pai, em nome de Jesus, como o Senhor chamou Lázaro para fora, convida, Pai, aquele que está morto espiritualmente, que entre, meu Pai, na tua presença, convida, Pai. Meu Deus, renova a pedra nessa noite, renova a pedra, Pai. Meu Deus, a morte espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja que quer tirar, vem, volta para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, creio em Deus, aleluia. Eu creio que o céu, aleluia, está aberto, o Senhor, aleluia, se moveu. Eu creio que vai ter cura divina, que vai ter libertação, conversão, aleluia. Nossa família, família paretela, aleluia, nas famílias, né, que estão crendo, aleluia, aquele que está perseverando, aquele que tem uma aliança, o Senhor, aleluia, é fiel. Ele é fiel para cumprir. Diga graças a Deus, aleluia. E toda promessa, com certeza, Ele vai cumprir. Toda promessa que Ele nos prometeu, aleluia, é fiel para cumprir. Diga graças a Deus. Está passando, pastores, abençoar mais imagens essa noite. E eu creio que nada é em vão. Eu creio, Senhor, com certeza, amém? Está operando. É o tempo de Deus, amém? É o trabalhar dele, não é nosso tempo, é o tempo dele. Ele vai operar. Assim como chegou o dia, amém? Aleluia, que Ele transportou. E Ele, aleluia, me tirou mais da sombra da morte, me transportou de perto das trevas, aleluia, quebrou as cadeias, algemas, aleluia. Eu creio que Ele é o mesmo para chegar o dia, o tempo dele resgatar, dele salvar toda a nossa família parentela. Aleluia, Ele está trabalhando alguns, né? Alguns dos nossos, o Senhor já está operando, o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está cumprindo, diga graças a Deus. Aleluia, às vezes a gente não consegue, aleluia, ver. Porque a palavra de Deus dizendo que o homem vê a aparência, né? Nós como seres humanos, nós visualizamos a aparência, né? Aleluia, o exterior, mas o Senhor ele vê o interior, ele vê o coração, diga graças a Deus, aleluia, e o Senhor com certeza, para Ele nada é impossível, tudo é possível para quem crê, e Ele está operando, eu creio, está trabalhando, eles podem ser usados até mais do que nós, diga graças a Deus, aleluia, aqueles que estão jovens, né? Aqueles que estão ainda ali na juventude, desvalorizados de maneira poderosa, creia somente, continua profetizando, orando, perseverando, obedecendo o Senhor, porque essa aliança só vai estar ativa na vida daquele que está firme com o Senhor, amém? Na vida daquele que está perseverando, renunciando, renovando a aliança, amém? Falar em renovação de aliança, vamos estar aqui domingo, aleluia, renovando a aliança com o Senhor, a Santa Ceia, amém? Vamos estar aqui, aleluia, a Santa Ceia, com a Santa Ceia do Senhor, renovando a aliança, louvando o Senhor, exaltando o nome dEle, para a glória dEle, amém? Você que quer ceiar, você que quer renovar a aliança, domingo vamos estar aqui, para a glória do Senhor, amém? Renovando a aliança do nosso Senhor, dia, graças a Deus, aleluia, toda a igreja vai estar enviando o convite, aleluia, para a Santa Ceia do Senhor, aleluia, mas com certeza a pessoa que decide, a pessoa, aleluia, está com certeza,
ali na direção de cada um, né? Aleluia, na decisão de cada um. Aleluia, o poder da decisão está em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, hein? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar aqui domingo, uma só fé, aleluia, renovando a aliança para a glória dele. Aleluia, porque a palavra dizendo que aquele que não serve tem parte com ele. Nós temos que estar, aleluia, aliançado com nosso Deus para ter parte com ele, pela renovação da ceia, né? Aleluia, da Santa Ceia do Senhor, e assim nossa família vai estar debaixo, aleluia, da poderosa promessa do Senhor. Diga graças a Deus, passa do pastor, e a bênção por sua nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já falou da ceia aqui? Aleluia. 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 E quinta-feira também eu estou com o trabalho lá no ponto de pregação da Escoverá, perto do Maracado Papabal. E eu creio que aquele trabalho está sendo abençoado por muitas pessoas. Estou ouvindo a palavra, outro goiadismo, na lavagem de carro, onde vai estar conosco vários pastores. O homem de Deus vai estar lá orando. Quando se reúne, o pastor é uma semana. Eu louvo ao Senhor que eu tenho uns amigos pastores. E quando eu convido ele, ele morre. Quando ele me convida, eu faço esforço para estar somando frutos. E pode ter certeza que aquele lugar vai ter muita presença de Deus. Então, o pastor seu, em comunhão com Jesus, aleluia. Então é isso. Vamos fazer a obra do Senhor enquanto o Senhor está conosco, quando nós estamos na terra. Aleluia, porque o Senhor quer nós usarmos. Aleluia, Ele que nós dá. Aleluia, a unção de Deus. Levanta a mão para cima e receba a bênção apostólica do Pai eterno, de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e do Espírito Santo que mora dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que a unção do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, hoje e para sempre. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus. E até domingo. Glória a Deus. E uma glória. Depois ele aceitou. Ele não deixava ninguém como na igreja, ele não deixava. Ele proibia o pastor. Entendeu? Aí essa mulher trabalhava em uma hora. Ele permitiu ajudar. Por isso que eu estou indo para lá. Aí eu falei,